e nós abençoamos a tua igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Desse meio para cá, quem está nos visitando, dê uma, assim com a mão para eu ver, muito bem-vindo. Mais alguém nos visitando lá no fundo, faça assim. Desse lado aqui eu não vi, lá atrás, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mais alguém? Muito bem-vindo. Alguém de vocês foi trazido, convidado por uma pessoa nossa aqui? Repita o sinal, por favor. Que bom que deu certo, que bom que você veio. Desse meio para cá, tem alguém que nos visita? Dê um sinal aqui, o pessoal tá animado aí. Que bom, assim que é bom, né? Visitante é uma alegria. Animado, então, lá para a ponta tem alguém nos visitando, faça assim. Alguém de vocês foi convidado por alguém que está aí com você, faça assim outra vez. Faça assim, que bom, eu estou fazendo isso porque eu estou testando a igreja, entendeu? Eu peguei no pé deles, eu falei, traga alguém que você ama muito, e eles trouxeram você. Vamos dar uma pausa para esse pessoal todo que está aí. Que bom, que bom. Obrigado pessoal de apoio, obrigado pessoal do louvor, obrigado por tudo isso que Deus está fazendo aqui. Podeis assentar. Você consegue. Olha que está sendo um desafio, a quarta mensagem sobre esse assunto, e tem gente que já não consegue nem vir à igreja, imagina, consegue agir no mover do Espírito. Nós estamos no ano do mover do Espírito, 2025, o ano do mover do Espírito. E a mensagem de hoje não pode ser outra. Dá uma filmada, quem está perto de você, olha para ele. Eu estou fazendo isso porque eu sei que essa hora você dá aquela checada no celular, tudo mais, estou fazendo isso para você entrar comigo. Vamos lá, olha para o rostinho de quem está perto. Você acha que consegue? Não, olhe direito. Você não olhou direito, não é possível. Dá uma olhada. Você acha que consegue? Olha, eu vou ser sincero, olhando assim para a lataria, eu diria que não consegue. Mas nós já aprendemos bastante fundamento para que nós possamos agir na fé e conseguir. Quando eu lancei essa série, que vai se estender ainda por mais 2 semanas, e está sendo legal ou não está? Né? Domingo a mensagem foi abençoada, meu ministrei aqui, à noite o pastor Daniel ministrou aqui, os pastores ministraram nas extensões, pastor Vande, lá, quem foi lá? Pastor Danilo foi lá no Vida Nova, né? Foi isso? Então está sendo uma bênção. E a cada uma que eu faço, eu dou um motivo, uma base. E hoje eu vou te dar uma base muito forte. Você consegue, pois o Espírito te escolheu. Isso você aplaudir. Vocês aplaudiram a oferta e não aplaudem uma coisa assim? Meu Deus. Você consegue, porque o Espírito Santo te escolheu. Ele te escolheu para conseguir. Ele te escolheu para você avançar. Ele te escolheu para você conseguir dar esse passo além. Ele está fazendo essa obra, e Ele está fazendo essa obra para você se envolver com Ele. Você vai entender isso a partir daquilo que Deus vai te revelar nessa mensagem. É só você entender comigo, essa escolha, diante de dificuldades, diante de situações difíceis, provações, vem à tona o que realmente importa na vida do cristão: as nossas reações e atitudes. Você estar aqui hoje é respaldo para as tuas reações e atitudes. Você ler a Bíblia é respaldo, é força, é alimento para você ter reações e atitudes. Você fazer teu devocional. Hoje pela manhã foi o evangelista Renato Silva. Foi legal, não foi? Foi muito bom. Evangelista Renato, até o final do mês, nós, os pastores, estamos fazendo, e a partir de fevereiro, vocês voltam a fazer aí, e vai estar disponível sempre no nosso Instagram. Se você não está lá, você não sabe o que você está perdendo. É gratuito, entra lá e usa o aviãozinho quando você assistir. Usa o aviãozinho. Você
aperta naquele aviãozinho de papel, que parece aviãozinho, e manda para uma meia dúzia, não te custa nada. E você não imagina como isso custa para a gente. Não, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, senão eu vou me aborrecer. Vocês estão melhorando. Vocês estão melhorando, então eu quero me alegrar com a melhora de vocês. Essa reação, essa posição, esse posicionamento, o Espírito Santo sempre se utiliza disso para evidenciar o porquê da seleção. Por que Ele te chamou? Por que Ele te escolheu? Por que Ele te selecionou? Nós vamos entender o processo dessa seleção com uma mulher improvável da palavra de Deus, muito improvável, e depois você vai entender que tem tudo a ver com você, se você me acompanhar até o fim. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. É o livro histórico, narrativa de um momento que o povo de Israel passava. O povo de Israel estava se entregando a ídolos, estava substituindo ídolos. É a mesma coisa você chegar aqui e ter uma forma de um bezerro, que era os formatos que eles faziam como parte dos cultos a Baal. Eu já vi uma imagem original atribuída a Baal. E era muito feio tudo isso. E pior ainda, eles atribuíam aquilo um tom divino, um poder, uma virtude divina, que não tinha nada a ver. E então Elias se levanta como servo de Deus e fala: não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, até a hora que eu disser. E eles enfrentam 3 anos de seca. Mas você não está entendendo que é uma seca que não é igual a gente, que o ar fica ruim, que as queimadas acontecem. Era uma seca que não tinha mais o que comer. O ciclo de plantio e colheita era interrompido, não se repetia. E eles começavam a padecer de fome. Inclusive Elias, o profeta. Deus mandou ele para a beira de um pequeno córrego de água, chamado Querite. E ele falou: fique lá, tome dessa água, e eu mandarei corvos até você para te alimentar. E ele ficou até uma hora em que o ribeiro se secou, parou. E aqui chega nesse momento. Então, o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Dá uma pausa comigo. Você vai ler o texto e vai ver que essa viúva não sabia que ela tinha que alimentar o profeta. E aí eu fiquei encafifado e fui estudar porque essa palavra aqui, dei ordem, é uma tradução possível, mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu conto com uma viúva de lá. Eu conto com ela. Porque Ele não deu a ordem para ela. Ela não sabia disso. Você vai ver na leitura. Então, como isso surge aqui? É enganoso? Não é. O hebraico é uma língua restrita em palavras. E uma palavra tem vários significados. E isso quem se dança a estudar isso, começa a entender. E começa a entender que vários significados, eles escolhem sempre o que aquilo reflete de melhor. Mas aqui eu chego melhor que eles. Eu conto com aquela viúva. Eu conto com aquela viúva para te alimentar. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. O clima mudou. Mas ela respondeu: olha só o drama. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um
pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. Qual era a expectativa dela? Última refeição. E olha a expectativa de vida. E depois, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, olha, eu não sei de que realidade você veio. Eu não sei como está sendo teu dia. Eu não sei como está sendo tua semana, teu começo de ano. Eu não sei como está a tua saúde. Eu não sei como estão as tuas finanças. E você podia parar tudo e falar, tão certo quanto vive. E eu ia ouvir. Mas Deus me enviou aqui como servo dele para colocar um porém nessa história. Eu não vou me juntar ao teu coro de lamento. Eu vou dizer, está lamentando? Porém, vai mudar tudo neste momento. Porém, Elias disse, não tenha medo, faça o que acabo de dizer. O que ele tinha acabado de dizer? Me dá um pão. Mas primeiro, faça o que acabou de dizer. O que ela acabou de dizer? Farei um pão para o meu filho e para mim. Mas primeiro, prioridade não é moleza. Primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Sempre haverá, vamos junto comigo? Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. Outra vez. Mas para isso é só você vir à igreja? Não. Para isso entra um processo de escolha. Essa viúva foi escolhida por Deus. O Espírito Santo a escolheu. E nessa escolha, ela é levada a ser esticada. A ser esticada ao máximo. Lógico que não é a primeira vez que eu prego sobre esse texto, mas é a primeira vez que eu enxergo o que estou vendo. Mas todas as vezes eu me ponho no lugar dela. E eu olho e falo, essa mulher foi uma mulher de fé. Primeira coisa que te fará ser escolhido é a tua fé. Nós não somos escolhidos pelas nossas necessidades, nós não somos escolhidos pelas nossas reclamações, nós não somos escolhidos pela igreja que frequentamos, nós não somos escolhidos pelo tanto que já fizemos, porque tudo isso é muito pouco comparado àquilo que Deus já nos deu. Mas quando Ele fala de uma língua, vocês estão me entendendo muito bem aqui, porque eu estou falando a mesma língua que vocês entendem. Eu falo e vocês entendem muito bem a língua que nós estamos falando aqui nessa noite. Pois a língua que Deus entende é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você descolar dessa situação de catar gravetos. Quantas viúvas havia em Israel? Muitas. Quantas viúvas que estavam passando por uma época de seca? Fala para mim. Fala mais, muitas. Quantas viúvas não tinham nada para comer? Muitas, inclusive essa. Mas Deus escolheu a de Sarepta.
Deus escolhe aquela mulher porque você não vê essa mulher debatendo. Você vê uma indignação terrível nela. Quando ele fala, busca um pouco de água, as casas ali se resumiam a um cômodo. E nesse cômodo, geralmente no canto, era cavado um buraco de mais ou menos uns 40, 50 centímetros de profundidade. E ali ficava o jarro de água para ele ficar fresco. Toda casa tinha isso, assim como nós temos geladeira hoje. Era a condição deles de ter uma água um pouco melhor. E ela tinha essa água. Ela não estava padecendo e não morreria de sede, ela morreria de fome. E o profeta começa falando algo que ela tinha e que não era o problema dela. Ele fala, me traga um pouco de... Você leu comigo agora. Me traga um pouco de água. E ela falou, pois não, saiu para buscar. E quando ela sai, ele fala, esqueci. Me traga também um pedaço de pão. Aí ela volta-se e indignada, não com o profeta, indignada com o momento final da sua família, porque ela mesmo diz, estou catando gravetos para fazer um último pão, comê-lo com meu filho, e então morreremos. Essa mulher não questiona, ela não fala, o senhor é bem folgado, hein? Ela não fala, vá cuidar da sua vida. Ela não fala, eu tenho que cuidar da minha. Gente, você não vê falas assim na palavra de Deus inteira. Porque o Filho do Homem veio a esse mundo para servir e não ser servido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Toda essa função egoísta que existe na gente é fruto da queda. Ou seja, Deus não nos criou para receber. Deus nos criou para dar. Lógico que para dar nós precisamos ter. E ele disse, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e estas coisas que vocês estão tão preocupados, que é comer, vestir, beber, ele falou, essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus trata de uma forma tão tranquila, toda essa questão nossa de grande necessidade. E quando nós olhamos para um 2024 que já acabou, nós olhamos e falamos, Deus nos alimentou o ano inteiro. E dê um aplauso a Ele por isso que Ele fez. Ele é muito bom conosco. Fé é uma questão de você olhar para aquele desafio que está diante de você, que era um profeta pedindo para você fazer algo que você não podia fazer, e ela olhando para aquilo pensou, a fome dele é a minha resposta. Ela pensava, eu preciso de pão. E Deus falava, você não precisa de pão, porque pão acaba. Eu posso te dar um pouco mais, mas mais um pouco ainda acaba. Você precisa de uma solução definitiva. E Deus manda Elias para a vida dela, para dar a ela uma posição, uma solução definitiva. Deus dá a ela a possibilidade dela ter farinha e azeite, para fazer o tanto de pão que ela quisesse, até a hora que viesse a chuva, e ela pudesse plantar, colher, comprar, e a vida seguir. Você pode estar pensando que você veio aqui hoje atrás de pão. Você não veio atrás de pão. Você veio atrás de um Deus que te cobre com todos os recursos, te cobre com todos os cuidados. Mas para isso não basta uma visita do profeta. Para isso você tem que chamar o profeta para entrar. Para isso você tem que falar para ele, fica aqui que eu vou fazer um pão.
eu vou fazer um pão. A fome do profeta Elias era a solução para essa mulher. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha amada irmã, para você estar aqui hoje. Você poderia estar em centenas de igrejas que estão tendo culto terça-feira à noite nessa cidade, mas Deus te escolheu, não fui eu. Deus te escolheu para você estar aqui. Eu estou aqui porque Deus me escolheu para estar aqui. Ele tem um plano de fé para mim e para você. E quando Ele te chama a agir pela fé, haja. Haja. Você vai entender nela mesma, nessa história, nessa irmã de Sarepta. Você vai entender um pouco melhor essa questão dessa fé. Essa mulher vai e começa a preparar um pão. E todo mundo sabe que um pão não se faz rapidamente. Se faz? Não. Ele exige um tempo. Ele exige um tempo de descanso. Ele exige um monte de coisinha antes de ser assado. E ela tinha um filho faminto. Lidar com crianças na fé não é fácil. Lidar com crianças na fé que não entendem o que você está fazendo não é fácil. O máximo que você pode falar é: confia em mim, meu filho. Confia em mim. Porque você ainda é criança na fé. Você ainda não tem maturidade para entender que fim terá esse bolo, esse pão que eu estou fazendo. Você ainda não entende que isso aqui não vai solucionar a fome que está no teu estômago agora. Isso vai ser a solução para a nossa família. E se você ler um pouco além, você vai ver que Deus não deu só pão para aquela mulher. Aquele filho com o tempo adoeceu e morreu. E essa mulher, por ter tido para dar um pão para o profeta deitou-se sobre seu filho e seu filho foi ressuscitado. Muitas vezes, nosso gesto de fé nos põe num caminho que nós não sabemos ao certo onde vai dar. Mas eu lhe digo, é um caminho de fé em fé, de glória em glória. Sempre para mais, para mais, para mais, para mais. Não pare. Deus é com você nessa jornada. Deus é com você nessa jornada. Quando chega o momento, lembre-se, você consegue. Porque o Espírito te escolheu. É hora de você dar uma repetida. Terça eu faço isso porque vocês vêm de um dia cansativo, vocês vêm de um dia cheio de situações. Fala, você consegue. Mas por quê, ué? Porque o Espírito te escolheu. Ué, só você consegue otimismo. Me dá uma base. Você consegue porque o Espírito te escolheu. Viúva de Sarepta, você consegue. Porque o Espírito te escolheu. Ela não sabia de nada. Ela simplesmente entra. E quando ela entra, ela descobre que andar pela fé no mundo da incredulidade exige sacrifício. Vamos ler o que acontece no 13? Olha a projeção, não dá tempo de você abrir não. Olha lá. Então Elias, porém, disse, não tenha medo. Eu imagino quantos de vocês, hoje fiz uma visita para uma mãe desesperada com uma filha doente. Eu orei por aquela criança, eu orei por aquela situação, eu orei pela mãe, mostrei para a criança que tem planos maiores para ela. Enfrentei um momento crítico, difícil, e tudo que eu falava para aquela mãe é: não tenha medo. Mas não é fácil você não ter medo quando você vê seu filho no leito do hospital. Não é fácil você não ter medo numa situação assim. E eu dizia, não tenha medo. Ele olha para a mulher e diz, não tenha medo. Por que ele falou isso? Porque ela teve. Ter fé não é ser perfeito. Ter fé não quer dizer que você não dá aquela tremida. Ter fé não quer dizer que tudo é moleza. Moleza é quando eu morrer, estiver no céu. Aí essa língua se fala no céu. Aqui
Não é moleza. Ter fé é mediante todas as dificuldades que se impõem a você ter reações e atitudes de um escolhido do Espírito, e mesmo assim você continuar. Continuar. Você fala, não, não vou parar. Eu não vou voltar atrás, eu vou continuar. E isso gera esse ambiente. Olha lá como é que está lá. Ele fala, não tenha medo. E o que mais que ele fala? Põe o texto lá, por favor. Não tenha medo. Faça o que você acabou de dizer. Mas, primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Escolhidos pelo sacrifício. Olha, gente, nós temos que sair do nível de nosso maior sacrifício é se vestir para vir à igreja. Porque isso não exige fé. Isso é quase um hábito. Nosso inimigo tem que ser maior do que a nossa preguiça. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Nós temos que começar a procurar lutas maiores para enfrentar. Porque essas lutas que se limitam a dizer, pelo menos estou aqui, pelo menos cheguei. Meu irmão, isso aqui é o mínimo, isso aqui é o básico, isso aqui é a celebração. Se na celebração você não aguenta, imagina em 3 anos de seca e um profeta chega na tua casa e fala, o que você tem você não toca. Faz primeiro para eu comer. Domingo sem ser esse que vem, o outro, eu pregarei sobre um fundamento que está por detrás disso. Não pregarei esse texto, mas falarei sobre um fundamento que está por trás disso. Por que ele pede primeiro ele? Falarei isso sem ser domingo próximo, o outro. Se Deus permitir, lógico, eu faço meus planos, mas é Deus que executa. O sacrifício é a fé materializada. Repete. A fé trazida para a dimensão natural. Repete. Ah, eu tenho fé que esse mês vai dar certo. Então se sacrifique para dar certo. Por quê? Porque esse teu sacrifício demonstra que realmente você acredita que vai dar certo. Ah, eu acredito que tal pessoa vai ser salva por Jesus. Então insista em convidá-la. Por quê? Porque isso demonstra que você realmente tem fé. O mundo não enxerga a nossa fé, o mundo enxerga o nosso sacrifício. Essa mulher foi escolhida pela sua fé, mas foi escolhida pelo seu sacrifício. Sacrifício porque pertence ao reino de Deus. É uma atitude do céu, e nós não estamos no céu ainda. Essa mulher estabelece uma escala de valores que era antinatural para uma mãe caída. Qualquer mãe faz primeiro para o seu filho. Agora uma mãe de fé não quer que seu filho morra com a última refeição. Ela quer que ele viva para sempre. E ela sabe que o único que tem poder para isso é Deus. Então ela sacrifica o seu filho. A Bíblia não nos fala sobre ele, mas ele teve muita experiência. Ele viu aquela mulher fazer um pão e não deixar ele comer. Ele viu. E ele aprendeu, porque se tem alguém que ensina para a gente com atitudes, é a mãe da gente. Pai também, mas mãe é pior. Mãe a gente grava tudo, porque mãe é querida. Mãe é aquela que sempre dá jeitinho para a gente dar rumo na vida. Aí quando você vê ela diferente, você fala, misericórdia. Me vem memórias, mas meu tempo de terça-feira é desse tamanho, então eu tenho que continuar. Mas que é divertido, é. Esse menino viu uma atitude de fé. Ele acompanhou um sacrifício de fé. Esse menino viu a morte vir buscá-lo. E esse menino viu a morte perder para a vida, quando ele é ressuscitado pelo profeta.
A Bíblia não nos fala mais dele, mas que ele se tornou um homem de fé, eu não tenho dúvida nenhuma, porque essa mulher deixou um legado de fé movida, apresentada, vivida, vista, testemunhada por sacrifício. A saúde da nossa fé é testificada pelo grau de esforço do sacrifício. A saúde da tua fé, ela depende desse grau de esforço, de você insistir, porque quando a Bíblia dá poucas definições de fé, ela dá muitos exemplos, mas numa definição que ela dá, ela fala que fé é o firme fundamento do que se espera, a prova do que não se vê. Meu Deus! Não é uma coisa que não somos acostumados a viver, a conviver, a mexer, a tocar. E fala que é isso que tem que ser. Essa mulher, ela é escolhida pela sua fé, mas não tenha dúvida, para quem tem fé, sacrifício é consequência. A porta de entrada não está aqui. A porta de entrada está aqui. Quem pergunta, vai ter sacrifício ou não? Pode crer. Não tem fé. Quem acha que o sacrifício, o esforço, a busca é pesado demais, o problema dele não está aqui. Pastores, colegas que lidam com pessoas, elas sempre falam que o problema delas está aqui, mas isso é antibíblico. O problema delas não está aqui, isso aqui é consequência, porque pela fé Noé construiu uma arca, pela fé Abraão saiu da sua terra, pela fé o sacrifício flui. O problema está aqui, resolve tua vida aqui, quem afinal de contas é Deus para você? Se o teu Deus é Deus de verdade, isso aqui é consequência, e você enfrenta, e você insiste, e você permanece. Um desiste de um lado, outro desiste do outro lado, e você fala, eu não posso desistir. Eles vão falar, por quê? Você vai responder, eu fui escolhido pela minha fé. Eu não fui escolhido pelo pão que eu tinha em casa. Eu não fui escolhido porque eu era uma viúva rica. Eu fui escolhido porque eu precisava ter comida para comer. E Deus tomou providência. Enquanto você vê a igreja de Cristo como alguém que concorre com o teu bem-estar, você não tem fé. Mas quando você tiver fé, para você entender que se tua igreja vai bem, tudo vai bem. O sacrifício é uma fé materializada. Ninguém enxerga a fé, mas todo mundo enxerga o sacrifício. Você é escolhido pelo Espírito Santo. Você consegue. Você chega lá, porque o Espírito te escolheu. Mas você fala, mas pastor, isso aqui foi um caso à parte. Isso aqui foi uma mulher dentre tantas. Isso aqui foi uma mulher no meio de todo mundo. Aqui que você se engana. Você vai entender que você também é escolhido. Você é escolhido e a Bíblia diz que você é escolhido. Você é escolhido. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Depois eu falo a última palavra. 1 Pedro 2,9. Eu digo primeira porque é uma carta, por isso que eu me refiro nesse gênero. Quem está comigo dá um glória a Deus. Eu estou na reta final, quem está comigo dá outro glória a Deus. Está uma bênção ou não está? Pastor, terça eu fui pregar no norte dos Estados Unidos, e era um dia até meio frio, e foi um pastor de outro lugar, conhecido, não era meu amigo, mas é conhecido. Ele foi lá, e ele foi assistir. Quando terminamos o culto, era um culto de meio de semana também. Tinha até uma pessoa da nossa igreja lá, que se mudou para lá. Quando me apresentaram, ela veio no final falar comigo. Saímos para comer um lanche, literalmente um lanche, naqueles trailers que tem lá. E aquele pastor olhou para mim e falou assim, sabe que eu saí esperando comer
um misto quente, um pão com manteiga. Eu não imaginei que Deus tinha uma feijoada para mim essa noite. Deus está te dando feijoada aqui hoje, não está não? Em plena terça-feira. Nem é dia de feijoada. Irmão, eu quero que essa igreja cresça. E cresça com força. Não só em número, em profundidade. Vocês, porém, olha o que está escrito lá. Vocês, porém. Vocês, diga eu. Diga para quem está do teu lado, você também. Vocês, porém, são povo escolhido. Outra vez. Vocês, porém, são. Outra vez. Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim vocês podem mostrar, é o pão, é o Filho ressurreto, é a vitória, é o milagre. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Aquela mulher foi escolhida pela sua fé, aquela mulher foi escolhida pelo seu sacrifício, e nós fomos escolhidos pela nossa espiritualidade. Se não há espiritualidade, não há nada. Se é uma música bem ensaiada, pessoas capazes, pessoas empenhadas, mas não há espiritualidade, não temos nada. Porque se não temos espiritualidade, é porque aquele sacrifício está sendo feito para vanglória, para vaidade, para um benefício próprio. Porque no fundo não se tem fé. Mas se se tem fé, o sacrifício que se faz é verdadeiro, é genuíno, é para a glória de Deus. E isso gera uma espiritualidade que é vista pelas pessoas, onde elas verão. Põe o texto 9 outra vez lá. Assim vocês podem mostrar as pessoas. Vamos mostrar para as pessoas. Para mostrar bonito. Vamos mostrar às pessoas. O quê? Que a nossa igreja é grande? Que a gente é muito rico? Vamos mostrar o quê para as pessoas? O que vale a pena ser mostrado para quem é espiritual. Pastor, eu quero muito trazer meus amigos aqui para conhecer o Senhor. O Senhor é um homem que tem doutorado, o Senhor é um homem que tem mestrados, o Senhor tem bacharéis em teologia, o Senhor... Ih, irmão, está faltando fé e o teu sacrifício está torto. Bota a fé nessa história. O sacrifício de trazer alguém aqui é maravilhoso, mas para conhecer alguém... Sabe por que eu estudo tanto? Para conhecê-lo melhor. É Ele quem vale a pena. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, e a Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém! Árvores que geram frutos do céu na terra. Espiritualidade, ser espiritual, é ser uma árvore que gera fruto do céu na terra. E as pessoas comem o fruto, e elas falam, eu nunca comi algo tão bom assim. Aí você fala, sabe por quê? Porque isso não é da terra. Árvores, Deus te escolheu. O Espírito te escolheu, você vai conseguir, porque Ele te escolheu pela tua fé, pelo teu sacrifício e pela tua espiritualidade.
E aqui você viu que não é algo limitado à viúva de Sarepta. É algo que é aberto para todo aquele que crê. E nessa postura, você se torna essa árvore que gera frutos do céu na terra. Eu gostei tanto dessa frase que eu estou repetindo. Deu para anotar, né? Mas tem outra melhor. Em Pedro, a epístola que nós lemos, mas em toda a sua obra, nós somos escolhidos para dar frutos. E frutos espirituais. E por isso que ele fala que nós somos nação santa, nós somos escolhidos, nós somos reino de sacerdotes, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando da nossa vida de frutos espirituais. Ele está falando dos nossos frutos que ficam para sempre. Mas na doutrina ou teologia, ou na forma que Deus mostrou para Paulo, nós somos, a espiritualidade é vista como um perpétuo sim. Na visão do apóstolo Paulo, que Deus revelou para ele, e quando nós podemos estudar isso, nós vemos que uma pessoa espiritual é uma pessoa que sempre diz e sempre dirá sim para Deus e para as suas coisas. A resposta já está pronta. A resposta já está pronta, porque você, pela tua fé, você gera o sacrifício que for para cumprir o propósito de Deus. Por isso sim. Irmãos, eu tenho muitos defeitos. Você não imagina, alguns você conhece, mas você conhece uma pontinha. Minha esposa conhece muito mais, mas mesmo assim ela não conhece todos. Mas eu tenho uma virtude. Eu digo sim. Eu digo sim para os desafios de Deus. Eu disse sim para Deus quando Ele nos trouxe desafios nessa realidade aqui. Recentemente eu disse sim para um desafio de Deus. Desafio que estica, que aperta, que não é mole, que é dureza. Mas eu disse sim para aquilo que Deus tem nos dado na casa do oleiro. Eu disse sim para o face a face. Eu disse sim, por quê? Porque eu sou um homem que quer muita... Não, irmão, homem gosta de sombra e água fresca. Mas ser espiritual é dizer sim para as coisas de Deus. Você consegue, porque Ele te escolheu. E sabe para que Ele te escolheu? Para você ser agradável a Ele. Essa viúva foi agradável a Deus. E Deus não deixou ela desamparada. Seja agradável a Deus e Deus cuidará de você. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é tão vasto em apoio. Mas eu preciso concluir. E eu quero que você se coloque em pé e ouça eu dizer novamente o tema. Você consegue. O Espírito te escolheu. Você consegue. Pessoal que está desse lado, você consegue. O Espírito te escolheu. Mas você precisa fazer alguma coisa. O que você precisa fazer? Ter fé. Você consegue. O Espírito te escolheu. Você consegue, o Espírito te escolheu, mas para isso, se você tem fé, você se sacrifica e vai adiante. Porque a fé faz você continuar. Você consegue, o Espírito te escolheu. E essa junção de fé e sacrifício é uma junção que torna você espiritual. Você se torna uma pessoa de valores espirituais, de busca espiritual, de desfecho espiritual. Não adianta você querer forjar atitudes espirituais. Elas brotam como um fruto. Você viu que em todo o desenvolvimento, isso aqui eu usei o exemplo de árvore, de fruto e de posicionamento. Quando eu falei de Paulo, quando eu estudei e eu vi que é isso, ele usa a expressão perpétuo sim. Perpétuo. Sempre. Deus chega perto e fala, esse eu já sei qual é a resposta. Os anjos, quando ele fala,
vá lá, entregue tal mensagem assim. O anjo fala, para quem quer? Para fulano. O outro avisa e fala, tive lá semana passada. Pode ir tranquilo, porque aquele é assim. Mas ele estava numa situação tão difícil. Não importa o que ele esteja vivendo. Ele não sabe dizer não para Deus. Para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Vamos voltar e fazer uma história feia? Estava essa mulher catando gravetos. Para fazer um fogo. Para assar um pouquinho de farinha. Que ela faria um último bolo. Chega o profeta e fala, me busca um pouco de água. Fala, água eu tenho, vou buscar. Saindo ela lhe diz, me traga também pão. Ela se volta e fala, eu não lhe darei pão. Eu só tenho um. E eu farei para mim, para o meu filho. Nós comeremos e morreremos. Passe bem. Ela não estaria sendo lembrada hoje. Ela teria morrido em poucos dias. Seu filho também. Pessoas dizem não para a igreja pensando que Deus e igreja são coisas desconexas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a igreja é o corpo. E ele é o cabeça. Sabe por que dizemos não para a igreja? Porque a igreja somos iguais. Mas nós não sabemos o grau de sim que está por trás de cada um. Nós não sabemos a fé. E não sabemos porque somos relapsos em observar o sacrifício. Nosso ministério trabalha bastante. Ministério de tempo integral que eu estou dizendo, os pastores, evangelistas, todos eles, trabalham bastante. E eu não vejo reclamação no meio deles. Porque para eles não é um sacrifício, porque eles são movidos pela fé. O problema, a reclamação pode acontecer aqui, mas pode saber que a reclamação está aqui, se ela existir. Mas o defeito está aqui. E se não tivermos isso aqui, não seremos espirituais. E o mover que nós colocamos na parede não encherá o nosso coração. Talvez você esteja me olhando com uma cara dizendo, vim no culto errado. Que dia que é o culto do misto quente? Nessa igreja? Ou nessas extensões? Eu acho que não tem misto quente, não. Os talheres que você recebe quando chega aqui é faca de cortar carne pesada. Ah, mas por aí deve ter isso. Irmãos, eu gostaria que todos fossem. Eu digo do que eu conheço aqui. Pastor, eu acho que eu não consigo. Sabe aquela hora que o senhor falou que a mulher diria assim, eu não vou conseguir fazer o pão. Puxa, o senhor me pediu, foi difícil demais. Não pense que você me espanta falando isso. Que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil segurar a ansiedade das crianças na fé. Não é fácil não perder o foco. Porque tem 1000 distrações na nossa vida. 1000. Mas você precisa. E não pense que você está num lugar que só te desafia. Eu nunca só desafio. Porque eu sei que eu lido com gente de carne e osso, como eu. Alguns mais carne e outros mais osso. Mas todos iguais. Além de te desafiar, eu te abençoo para conseguir. E quando eu digo eu, é a função que eu ocupo, não eu pessoa, mas a função que eu ocupo sobre tua vida. Não estou aqui para te condenar, nem julgar teus erros, porque sinceramente, você é craque nisso. Eu estou aqui para te apontar o caminho que te leva à vitória. Feche seus olhos por um instante. Você que precisa de uma oração.